Na aula anterior, a professora Tânia nos explicou o que é química e qual seu objetivo de estudo. Aprendemos hoje que a química é a ciência que estuda a matéria, a sua composição e as transformações que essa matéria pode vir a sofrer. Observamos as subdivisões existentes na química e sua organização. Estudamos também que a química se subdivide em 3 grandes grupos: a química geral, a química inorgânica, também chamada de química mineral, e a química orgânica. E além disso, vimos também quais foram os caminhos trilhados pelos alquimistas para chegarmos aos conhecimentos que temos até hoje. Aprendemos que a química não é uma ciência isolada, mas que ela está presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, porque o nosso mundo é cheio de transformações. Vamos à aula de hoje. Olá! Vamos então para mais uma aula de Química. O tema da nossa aula de hoje é matéria e energia. Hoje você irá perceber como o nosso mundo é cheio de materiais diferentes. Por exemplo, a madeira, a água, os metais. Você irá perceber também como a natureza consegue formar essa diversidade de materiais. E além disso, nós vamos ver também que a natureza está constantemente se transformando e formando novos materiais. Pois bem, essa transformação ela ocorre pela energia utilizada, ou pela absorção da energia, ou pela liberação da energia. Então agora, vamos ao primeiro conceito, ao conceito do que é matéria. Matéria é tudo o que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Esse conceito é básico e facilmente percebido. Basta você olhar ao seu redor. Madeiras, pedras, rochas, a água, todos nós podemos classificar como sendo matéria. Mas não pense você que a matéria é feita apenas de materiais visíveis. O ar atmosférico, por exemplo, é invisível, mas nós já podemos medir a massa de 1 litro de ar. Além disso, também utilizamos o gás propano e o gás butano no nosso dia a dia. Eles são os 2 gases que fazem parte do botijão de gás que nós utilizamos para cozinhar os nossos alimentos. Esses 2 gases ocupam um recipiente que nós podemos dizer o bujão de gás. Então agora nós vamos ao conceito do que é corpo. Corpo é qualquer porção limitada da matéria. Então, quando nós estudamos a matéria, nós estudamos uma pequena porção, porque fica mais fácil para observarmos determinados fenômenos. Além disso, quando o corpo passa por qualquer processamento, ele já não recebe mais o nome de corpo, e sim de objeto. Então, vamos ao conceito. Objeto é um corpo fabricado para ter aplicações úteis ao homem. Então, vamos exemplificar para que você possa entender um pouquinho melhor. A matéria, por exemplo, nós podemos dizer que seriam toras de madeira. O corpo, nós podemos dizer que seriam as tábuas que nós podemos fazer com as toras de madeira.
E o objeto, nós podemos então concluir que seriam os objetos que nós utilizamos no nosso dia a dia. Um móvel de madeira, um guarda-roupa, uma mesa e assim por diante. Viu como é fácil? Muito bem, agora nós vamos falar um pouco sobre a energia. Existem várias formas de energia. A energia luminosa, a energia térmica, a energia elétrica, a energia sonora, a energia nuclear. Todos são exemplos de como a energia pode se manifestar. Nós sabemos que para que ocorra uma transformação química, a energia deve ser ou absorvida ou liberada. Sem a energia, não há como ocorrer uma reação química. Então, nós podemos dizer que as energias, elas interagem entre si. Uma toma a forma da outra. Este termo é o termo que nós utilizamos para dizer que uma energia térmica, pode se transformar em energia luminosa e vice-versa. Nós dizemos então que a energia é interconversível. Ela pode se converter em uma energia A e de uma energia A se converter para uma energia B. Muito bem. Agora, nós vamos ver então 3 tipos básicos de energia. Um exemplo para você poder entender isso que nós acabamos de comentar. A energia térmica, a energia elétrica e a energia luminosa. Energia térmica é aquela que libera o calor. Então, nós podemos dizer que a energia térmica é liberada na queima do carvão e é também absorvida para evaporar a água. Então, imagine que você tenha um fogão a lenha e uma chaleira com água fervendo em cima desse fogão. Logicamente, o calor que está sendo liberado, a energia térmica que está sendo liberada do carvão, vai aquecer a água e vai transformar a água em vapor. Então, a água vai absorver a energia liberada pelo carvão. Muito bem, vamos a um outro exemplo então. Energia luminosa é a energia liberada na combustão de uma vela e também é absorvida na fotossíntese dos vegetais. Nós sabemos então que os vegetais, para realizarem a fotossíntese, eles precisam da energia luminosa. Logicamente, numa floresta, a energia que eles recebem é a energia solar. Essa energia consegue fazer com que o vegetal inspire o gás carbônico, que é o CO2, e expire o oxigênio, então contribuindo para uma melhoria do nosso oxigênio. Vamos agora ao terceiro tipo de energia, a energia elétrica, ou seja, a eletricidade. Ela é liberada numa pilha elétrica comum e é absorvida na carga de uma bateria de um automóvel. Você sabia que foi no final do século XVIII, início do século XIX, que alguns cientistas como Lavoisier, Proust e Dalton começaram a elaborar algumas teses sobre a composição da matéria. Para eles, a matéria era feita de minúsculas partículas extremamente pequenas. E essas partículas, elas vão se unindo umas às outras, formando aquilo que nós chamamos de matéria. Para Proust, Lavoisier e para Dalton, o átomo, então, seria essa partícula tão pequena e indivisível, ou seja, não poderia mais ser subdividida em nenhum outro tipo de partícula. Então, surgiu o nome átomo. A significa não e tomos significa divisão. Seria então uma partícula que não teria mais nenhuma outra subdivisão. A esses átomos, nós demos alguns nomes, nós designamos nomes particulares. Então, esses nomes particulares acabaram caracterizando o elemento químico. Vamos conhecer alguns elementos químicos.
Por exemplo, o hidrogênio. Este é o nome dele, ele é um elemento químico. E a sua fórmula é um H com letra maiúscula. Temos logo a seguir a prata. A prata, ela é uma substância que possui como símbolo o A maiúsculo e a letra seguinte, ela é minúscula. Então, a prata, o seu símbolo ficaria AG. Esse AG, ele vem do latim. O termo significa argentum. Por isso, não é tão simples assim colocar no símbolo da prata apenas o símbolo PT. Isso acontece também com outros elementos químicos. O ouro, por exemplo, o seu símbolo químico é um A maiúsculo e uma letra U minúscula, porque vem de auros. Outro elemento é o potássio. O seu símbolo químico é uma letra K maiúscula, porque o seu nome do latim chama-se Kalium. E assim por diante. Agora vamos ver um outro símbolo químico, o átomo de carbono. O átomo de carbono é representado pela letra C maiúscula, assim como outros elementos químicos também. Nós utilizamos as duas letras, uma maiúscula e a outra minúscula, quando nós queremos fazer a distinção entre os elementos químicos. Por exemplo, o ouro e a prata. O ouro seria o símbolo AU e a prata, o seu símbolo seria AG. Essas teorias atômicas lançadas naquela época, no século XIX, no início do século XIX, foram teorias que hoje servem de base para a atomística e para uma série de estudos que nós vamos fazer mais adiante. Muito bem, por falar em elemento químico, em simbologia, eu quero saber se você conhece ou se você já ouviu essa melodia aqui em algum lugar. Eu acredito que você já deva ter ouvido, porque ela é muito famosa e conhecida. Então, lá vai. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Corro um lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com 2 riscos tem um guarda-chuva. Você já ouviu essa melodia em algum lugar? Claro, essa música, ela se chama Aquarela e ela foi composta e escrita por 2 compositores brasileiros, Toquinho e Vinícius de Moraes. Essa música, ela pôde ser repassada para outros músicos, ela pôde ser cantada exatamente como ela é, porque os músicos lançam mão de um artifício que nós podemos dizer linguagem musical. Eles escreveram toda a partitura. A partitura é uma organização das notas musicais. É a partitura que nos dá a leitura da melodia de uma música, seja aqui no Brasil ou seja no exterior. Assim também como a música, nós podemos comparar aos elementos químicos. A química, ela tem uma linguagem universal. O átomo de hidrogênio tem a mesma simbologia, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil, em outros países, em qualquer lugar do mundo. Se você pedir um copo de H2O, lógico, qualquer um vai saber que você está se referindo a um copo com água. Veja, assim como a música tem a sua linguagem própria, a química também tem. Assim como a música apresenta apenas 7 notas musicais, e com elas nós podemos criar uma infinidade de melodias. Assim, a química também possui apenas pouco mais de 100 elementos químicos conhecidos. E com esses elementos químicos é possível se criar inúmeras substâncias.
Por isso, o nosso mundo é tão diverso em matérias e em materiais diferentes um do outro. Então, agora fique atento. Nós vamos ver alguns conceitos básicos que nós vamos usar hoje e muito provavelmente em todas as nossas próximas aulas. Vamos lá. O que é o átomo? Átomo é a menor partícula de um elemento que pode existir sozinha ou em combinação com outros átomos. Outro conceito muito importante é o conceito de molécula. Porque nós podemos pensar o seguinte: se existem 105, uma centena de elementos químicos, como que a natureza pode ter uma diversidade tão grande de materiais? É porque os átomos, eles se unem, eles se juntam uns aos outros, formando aquilo que nós chamamos de molécula. Então vamos à definição de molécula. Molécula é a menor partícula de uma substância pura, que conserva suas propriedades características. Uma molécula, então, ela pode ser formada por mais de um elemento químico. Essas moléculas, elas formam aquilo que nós chamamos especificamente de substância química. Então vamos ao conceito de substância química. Substância química é representada por uma molécula que tem sua fórmula bem definida. Vamos então mostrar agora alguns exemplos para que você possa entender um pouco melhor. Vamos ao exemplo do que é uma molécula então. Nós temos aí uma molécula daquilo que nós chamamos gás oxigênio. O gás oxigênio é um gás incolor, ele está presente no ar que nós respiramos. Logo, ele é imprescindível e indispensável à vida dos vegetais e à vida dos animais. Nós verificamos então que uma molécula de oxigênio, ela possui 2 átomos de oxigênio. Esses 2 átomos se ligam e formam então a molécula. A molécula seria O2, oxigênio. Outro exemplo também muito comum é o modelo da molécula da água. A água é formada por 3 átomos diferentes, porém são apenas 2 elementos químicos. O primeiro deles é o oxigênio. Ao lado do oxigênio, nós encontramos os 2 átomos de hidrogênio. Então, a molécula da água, ela fica subscrita da seguinte maneira: H2O, 2 hidrogênios e apenas 1 oxigênio. Para você entender melhor, vamos fazer uma comparação. O nosso alfabeto tem apenas 23 letras. Com essas 23 letras, nós conseguimos escrever uma infinidade de palavras. Assim ocorre também com os elementos químicos. São apenas uma centena ou pouco mais de uma centena. E com eles nós conseguimos formar inúmeras moléculas que formam aquilo que nós chamamos de substância química. Muito bem, vamos agora para um breve intervalo e daqui a pouquinho nós voltaremos com outros conceitos importantes para você. Até daqui a pouquinho! Voltando então do nosso intervalo, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da molécula e da substância. Com o surgimento de muitas substâncias, houve uma necessidade por parte dos cientistas em classificar as substâncias. E chegou-se à seguinte conclusão: podemos dividir as substâncias em 2 grandes grupos: substâncias simples e substâncias compostas. Então vamos ver agora o que é uma substância simples.
Substâncias simples são formadas por átomos de um mesmo elemento químico. Muitas vezes, os átomos, eles preferem ficar isolados ou fazer ligações com outros átomos iguais a ele. Vamos a um exemplo. Temos o desenho da molécula do gás ozônio. Ele é formado por 3 átomos de oxigênio. Muitas vezes, os átomos preferem ficar isolados ou combinar uns com os outros, mas não convidam um outro elemento químico para fazer parte dessa combinação. Por isso, nós dizemos que a substância é simples quando a molécula da substância é formada por átomos do mesmo elemento químico. Então, vamos ver agora o que é uma substância composta. Substâncias compostas são formadas por átomos de elementos químicos diferentes. Veja o modelo da molécula. Temos aqui a molécula do gás carbônico. O gás carbônico é formado por 2 átomos de oxigênio e um átomo central de carbono. O gás carbônico é um gás muito presente no nosso dia a dia. O gás carbônico é eliminado quando nós respiramos. O gás carbônico é o responsável pelo crescimento do seu bolo, do seu pão. E, além disso, é o gás que está presente no refrigerante que você toma. O gás carbônico, então, nós podemos dizer é uma substância composta, porque ele possui 3 átomos e 2 elementos químicos apenas. Esses 3 átomos são os seguintes: 2 átomos do elemento químico oxigênio e um átomo apenas do elemento químico carbono. Por isso, o gás carbônico é considerado como uma substância composta. Vamos voltar ao exemplo do alfabeto, agora completando mais o nosso raciocínio. Então, nós vimos que o alfabeto é formado por várias letras. Essas letras se combinam e formam as palavras. As palavras podem ser organizadas em frases, textos e até mesmo redações. Assim, também acontece com a química. Os átomos se unem, formando as moléculas. As moléculas recebem nomes determinados, que são as substâncias químicas. E as substâncias químicas, elas podem se misturar, formando aquilo que nós chamamos misturas químicas, assunto da nossa próxima aula. Considere agora o fenômeno da evaporação da água. Vamos imaginar uma chaleira em cima do fogão sendo aquecida. Veja, quando a água ela é aquecida, as gotículas de água começam a passar do estado líquido, onde você colocou a água na chaleira, para o estado de vapor. E até mesmo algumas gotículas que não conseguem ser eliminadas pelo bico da chaleira são retidas na tampa da chaleira. Essas gotículas, elas se condensam e voltam a ser líquido. Esse fenômeno, nós podemos dizer que é um fenômeno físico. Mas o que seria, então, o fenômeno físico? Fenômeno físico é aquele que não altera a identidade química da substância envolvida. A água em nenhum momento deixou de ser água. Simplesmente passou do estado líquido para o estado de vapor. Então é isso o que acontece com as substâncias quando nós estamos tratando de um fenômeno físico. Veja, a água pode existir em 3 estados físicos. O estado sólido, que nós chamamos de gelo. Quando aquecemos o gelo, a água passa para o outro estado. Ela passa a ser apenas água líquida. E novamente, se nós continuarmos este aquecimento, nós vamos ter então o estado de vapor. Novamente, a energia fazendo parte da nossa transformação física. Então, passamos o gelo
para o estado de água líquida e para o estado de vapor através do aquecimento da água. Mas em nenhum momento H2O deixou de ser água. Muito bem, então agora vamos compreender qual é a diferença do fenômeno físico para o fenômeno químico. Então, um fenômeno químico altera a identidade química da espécie da matéria envolvida. As substâncias iniciais deixam de existir e surgem novas substâncias. Como nós vimos na nossa última aula, a queima do papel. O papel é formado basicamente por celulose. Quando nós efetuamos a queima do papel, ele se transformou numa substância completamente diferente. Se transformou em carvão escuro e também nós podemos perceber o aparecimento de fumaças. Lembram-se? As fumaças nada mais eram do que a liberação do gás carbônico e de água. Hoje nós vamos fazer também mais um fenômeno químico. Isso tudo muito comum ao seu dia a dia. Vamos pegar aqui um comprimido efervescente e vamos colocá-lo dentro de um copo com água. E vamos observar os efeitos do comprimido com a água. Nós já observamos que ocorre a formação de bolhas. Essas bolhas normalmente evidenciam que está ocorrendo uma reação química. Um fenômeno químico pode ser representado por uma equação química. Novamente, a linguagem da química fazendo parte do seu dia a dia. Veja este exemplo. Nós temos no nosso estômago ácido clorídrico. Muitas vezes, quando ele está em grande quantidade, nós sentimos mal-estar, que nós chamamos de azia. Para aliviar este mal-estar, nós tomamos um comprimido efervescente, que contém a substância bicarbonato de sódio. Então, o que é que vai acontecer? O ácido clorídrico que está presente no nosso estômago, ele vai reagir com o bicarbonato de sódio. Esses elementos que se encontram antes da seta de reação, nós chamamos de reagentes. A seta de reação indica o sentido no qual está ocorrendo a reação. Então, veja, assim que você ingeriu o bicarbonato de sódio, ele reage com o ácido clorídrico, formando outras 3 substâncias completamente diferentes. São elas: o cloreto de sódio, que é um sal que nós utilizamos para salgar os alimentos e que é totalmente solúvel em água. Além disso, a ocorrência das bolhas nos informa que está presente o gás carbônico. A seta que nós estamos vendo está indicando que está ocorrendo a liberação desse gás carbônico e que logo mais ele não fará mais parte dos produtos. Uma vez liberado, não há como recuperar o gás carbônico. E por fim, nós temos aqui então uma molécula de água, que na verdade esses 3 componentes representam dentro de uma equação química os produtos de uma reação. Esse conteúdo nós vamos ver nas próximas aulas, com mais detalhes e muito mais a fundo. Então, vamos aguardar. Para a nossa próxima aula, você já pode ir pesquisando como as substâncias podem se misturar umas às outras e de que maneira, uma vez misturadas, nós podemos separá-las novamente. Por exemplo, se misturarmos um copo com água e um copo com acetona, será que nós podemos depois fazer o desdobramento dessas substâncias e separar novamente a água da acetona? Vá pesquisando. E além disso, também procure conhecer mais sobre a grande utilidade dos elementos químicos no nosso dia a dia. Procure conhecer mais sobre os átomos de prata, de ouro, carbono, do silício
e outros tantos elementos químicos que fazem parte do nosso dia a dia. Muito bem, a nossa aula ora se encerra. Porém, eu espero você no nosso próximo encontro. Então, até lá! Estudamos na aula de hoje os conceitos de matéria e os tipos de energia. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Nós vimos que para a matéria se transformar em uma outra substância é necessária a intervenção da energia. A energia pode ser absorvida ou pode ser liberada. E vimos também 3 tipos básicos de energia: a energia luminosa, a energia térmica e a energia elétrica. Notamos as definições de átomo, molécula e substância química. O átomo é a menor partícula da matéria. Nós vimos que cada átomo recebe um nome diferente por causa das suas propriedades. Esse nome diferente nós chamamos de elemento químico. E são os elementos químicos que se agrupam para formar as substâncias químicas. Vimos também as transformações da matéria, o fenômeno físico e químico. O fenômeno físico é aquele onde a estrutura da matéria não é alterada. Simplesmente, a substância passa de um estado físico para o outro. Por exemplo, o gelo, ele pode passar do estado sólido para o estado líquido através do aquecimento do gelo. A água líquida, de maneira nenhuma, deixou de ser água, tanto no estado sólido, no líquido ou até mesmo no estado de vapor. Já o fenômeno químico altera a estrutura da matéria. Ele passa a ser uma substância completamente diferente daquela que iniciou a reação química. Até nosso próximo encontro!